Então, pessoal, recapitulando nossa 7ª aula sobre o marxismo cultural, né? Hoje nós estamos na continuação sobre o regime militar, né? O que acontece? Primeira coisa que nós temos que ter em mente, o nome não é ditadura militar, regime militar, que durou 21 anos. Segundo ponto, esse regime militar, ele não pode ser visto de uma maneira única. Ou seja, não é como a esquerda prega, que foi um regime, uma ditadura de militares que elaborou a derrubada do Goulart para assumir o Brasil e fazer o regime totalitário. Nada disso. Primeiro aconteceu a derrubada do Goulart porque era um comunista, porque o povo lutou contra isso. Lutou contra isso, fazendo inclusive a marcha das famílias pela liberdade, apoiado pela Igreja Católica, apoiado por toda a sociedade civil, pela mídia, inclusive na época. Fazendo com que o Congresso Nacional derrubasse. Em consequência, a guerra que ali estava instalada, a guerra civil, porque o Goulart já tinha instalado no país, aparelhamento de Estado, os comunistas estavam infiltrados, e começou aquela briga, os militares precisaram intervir para que acontecesse, para que se evitasse o derramamento de sangue, que eu já falei na aula passada, que a esquerda, apoiada por Cuba, por Coreia do Norte, a União Soviética, e tentar entrar no Brasil, e o pessoal da direita ia tentar defender suas famílias. Já tinha inclusive 30 mil pessoas armadas de bazuca, de fuzis com helicóptero para fazer isso. Os militares apenas evitaram que acontecesse esse derramamento de sangue. Só naquele dia lá de 64, só aconteceram 2 incidentes. Um em Pernambuco, onde um esquerdista lá apanhou mesmo da polícia, e um em São Paulo, que um estudante levou um tiro acidental de um colega. Só isso, coisa que era para ter tido um banho de sangue extraordinário. Feito isso, o regime militar se dividiu em 4 blocos, que precisam ser entendidos e estudados separadamente. Porque cada um desses blocos veio um general com uma política diferente. Não era aquela coisa que foi feito um bloco só, né? Foram políticas diferentes. Vem o primeiro bloco do governo de Castelo Branco, que foi um homem justo, historicamente falando. Que foi a missão do Castelo Branco. Nesse período, o Castelo Branco não teve opressão, não teve censura, não teve nada disso, né? Nada do que é propagado nas escolas aí no livro do MEC. O que ele fez? Ele fez o desaparelhamento do Estado. Tirou os comunistas do Congresso Nacional e dos ministérios. Esse foi o trabalho dele, né? E fez com que tirasse a esquerda da política brasileira. Justamente o que a população brasileira estava clamando por isso. Segundo bloco, nós vemos o Costa e Silva e a junta militar, né? Que começaram a fase de repressão contra a guerrilha, luta armada contra os guerrilheiros comunistas que estavam a fazer terrorismo no Brasil, explodindo as coisas, né? Como teve Dilma Rousseff, essa coisa toda aí desse período Marighella, né? Tudo isso que eles faziam de terrorismo no Brasil. Então, Costa e Silva e a junta militar foram responsáveis por isso, nessa parte. No terceiro bloco, nós temos o Médici. O Médici chegou ao apogeu do regime como um todo. Por quê? Nele se consolidou a expulsão direta dos guerrilheiros do país, venceram a guerrilha, os militares venceram, e fizeram uma limpeza, consolidaram uma limpeza da esquerda no Brasil. Exceto em uma área, que eu já tenho dito para vocês. Uma das áreas que não foi feita a limpeza da esquerda comunista do Brasil, e que é a que hoje se revelou, foi na área educacional, devido à teoria da panela de pressão. A teoria da panela de pressão é que deixaram os esquerdistas tomar de conta das universidades, do setor da imprensa, e fizeram com que os caras dominassem a educação brasileira ao ponto de chegarmos hoje um professor de história hoje
se gabar de historiador e não conseguir ler 2 livros de uma vez, ou não saber nem a sequência de governo do Brasil, os professores de história hoje são assim, né? E implantar toda essa política destrutiva da educação brasileira. Então, na educação eles não agiram. Mas no governo Médici foi o apogeu, foi o ápice da regime militar, porque conseguiu expulsar a guerrilha e conseguiu alavancar, consolidar a economia brasileira, que ao início do regime estava na posição 46, 46º em economia mundial. No governo Médici, o Brasil chegou à 8ª posição, então a economia estava bem consolidada. Então foi um ponto forte. Até então não se via manifestações contra o regime militar, o que se dá a entender que o regime militar não tem essa opressão, essa tortura, essa coisa toda que se prega. Até então não existia manifestação da sociedade contra, porque era a própria sociedade brasileira que tinha pedido isso para expulsar os comunistas, certo? Aí alguém vem perguntar, mas por que era tão bom e acabou? Ou então por que eles eram tão bons e no primeiro governo não instauraram a democracia no Brasil e o voto? Simplesmente por um fato. Por exemplo, hoje nós estamos desde 64 com a esquerda comunista introduzida no setor educacional e no setor jornalístico. Está dominado. É um plano grandiosíssimo, usando a estratégia gramsciana de Antônio Gramsci. E hoje não é com o impeachment de Dilma Rousseff que vai se retirar o comunismo do Brasil. Não, a coisa é bem maior, a coisa é internacional, a coisa é planejada, tem mais de 50 anos de plano. Então precisa de um grande estudo, que é o que nós estamos fazendo, aos poucos, a sociedade, e se orientando sobre quem são eles aprendendo, né? Tirar Dilma Rousseff, não, nem de longe. Primeiro ponto que devia ter sido era impugnada a eleição dela, que foi ilegítima, certo? Então foi o que aconteceu. Não dava para fazer uma nova eleição, sendo que o Estado estava aparelhado por mesmos caras que os militares estavam tentando expulsar. É preciso fazer uma limpeza, uma varredura, que foi feita até o Médici, exceto no campo educacional, que eu acabei de falar. No entanto, quando o Médici sai, que entra para o último bloco, né, que foi Geisel e Figueiredo, que aparentemente são simpatizantes esquerdistas, aí você vai começar a olhar, quem quiser estudar história, sem ser do livro do MEC, quem quiser estudar história de verdade, de fontes primárias, ou pesquisando nos jornais da época, vai ver que começou a sociedade a se manifestar contra os militares. Por quê? Justamente porque eles estavam acatando os planos esquerdistas no Brasil. Geisel apoiou Cuba na invasão de Angola, nessa época, que matou não menos do que 100 mil pessoas. Então daí começou o declínio militar por causa disso, certo? Até chegar ao ponto de que o Figueiredo teve de entregar por causa da pressão política. Mas por quê? Porque eles não continuaram a política dos dois anteriores. Cada um tinha uma política diferente. Já a política dos dois últimos era uma política associativa à política esquerdista no mundo, né? Essa é uma recapitulação nossa hoje, né? Então, só para finalizar, durante os 20 anos de regime militar, houve cerca de 300 mortes dos guerrilheiros esquerdistas. E parece que ninguém fala que morreu militares, né? Nessa época. Ninguém fala o que é que eles fazem com os militares, né? O que eles faziam. E 2.000 prisioneiros, né? Enquanto que em Cuba houve 17 mil mortes e 100 mil prisioneiros. E sem falar que dentro desse período, em uma década, dentro dessas 2 décadas, que vai de 66 a 76, enquanto no Brasil estava acontecendo esse número pífio de mortes, né? Num país de mais de 100 milhões de habitantes, no mundo afora os comunistas já iam matando 20 milhões nessa década. Ninguém fala disso, né? Então foi por isso que aconteceu o final com Figueiredo, ok?